7ª edição do Trail do Zezer, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Imagens do centro da vila de Ferreira do Zezer e vamos já para as partidas maiores de 50 e 35 km. É o regresso do Trail do Zezer, depois de em 2020 termos adiado o evento devido à pandemia da Covid-19. A prova de 50 km, portanto a distância mais longa deste evento, com aproximadamente 230 participantes, todos eles com muita vontade de regressarem aos trilhos de Ferreira do Zezer. Uma prova extremamente difícil, mas um dia muito, muito agradável para a prática do trail por terras de Ferreira do Zezer. E nesta edição de regresso, um recorde de participantes. Exatamente, ultrapassámos pela primeira vez os 2.000 participantes, tínhamos um recorde de 1.809 em 2016 e agora ultrapassámos os 2 milhares. Numa altura em que pontuamos também o arranque da prova dos 35 km e em todas as provas o presidente da autarquia, Bruno Gomes, a encaminhar os atletas nos primeiros quilómetros. Oportunidade para ter o presidente Bruno Gomes na reportagem. É um dos maiores eventos que Ferreira do Zezer tem, se calhar o maior evento desportivo, se calhar com toda a certeza, e é com muito agrado que nós vemos este alavancar desta prova. Temos e batemos recorde de participantes, 2.000 entre o sábado e o domingo, e o município está muito orgulhoso do trabalho que este clube tem vindo a fazer. E é ótimo sentir este regresso, sentir o regresso do pelotão. Sim, nós precisávamos muito de continuar a receber pessoas. Somos um concelho virado para o turismo, com Dornes, com o Rio Zezer, com as nossas serras, e termos este evento novamente é excelente para os municípios, para os restaurantes, para os hotéis, para os cafés, é muitíssimo bom. E vamos lá então para os difíceis trilhos de Ferreira do Zezer, aqui a prova dos 35 km. Exato, temos aqui já o António Almeida, o grande candidato a esta vitória. Fazia aqui a sua estreia pelo Clube Desportivo de Espite e não poderia estrear-se da melhor forma, logo com uma vitória. Aqui nota-se perfeitamente a dificuldade dos atletas, os percursos não são nada fáceis. Estes 35 km tinham aproximadamente 2.000 metros de desnível positivo e nota-se bem o desenrolar lento dos atletas. E aqui o Ricardo Ferreira, que fez a prova de trás para a frente e que veio a terminar na segunda posição. Ele aqui ainda vai na 4ª posição. O Ricardo Ferreira representa a equipa do Santa Cita, uma equipa do concelho vizinho de Tomar. E aqui Joke Deschmecker, a atleta belga, radicada em Ferreira de Zezer há 5 anos e que tem vindo a mostrar grande capacidade para este tipo de provas. A segunda posição aqui já era da Patrícia Carreira, que foi a vencedora do Trail do Zezer nas 2 primeiras edições, regressa à Ferreira do Zezer agora na 7ª edição, e quando vemos aqui uma fase em que os atletas uma vez mais são obrigados a caminhar devido à dificuldade dos percursos que temos em Ferreira do Zezer, uma constante, até para os primeiros classificados, o próprio António Almeida, muito dos metros ou se calhar quilómetros que fez tiveram mesmo que ser a caminhar. Este é um dos topos principais dos trilhos em Ferreira do Zezer e uma vez mais a Joke a caminho da meta. Mas para já a chegada do setor masculino com António Almeida, Clube Desportivo de Espite, a registar na linha de chegada 3 horas, 37 minutos, 31 segundos, à frente do Ricardo Ferreira e também do Sérgio Pereira. Foi uma prova porreira, uma prova que teve que ser com um bocado de cautela, porque era uma prova enganadora, começava a descer e acabava a subir. E até aos 17 km foi uma prova fácil até aos 17. A partir dos 17 é que começou a prova a sério, tinha mais de nível, mais técnico. Mas correu tudo bem, é uma prova fantástica, sempre à beira da água, muito, muito bonita mesmo. É uma prova que eu gosto muito de participar, é uma prova muito desafiante, sempre sobe e desce durante todo o percurso, com paisagens lindas, é uma prova que aconselho a virem fazer, é espetacular, tem tanto bonito como de duro, é espetacular. Numa altura em que assinalamos também o fecho da prova feminina dos 35, vantagem para esta jovem belga, radicada com a família em Ferreira do Zezer, Joke Deschmecker, a primeira, em 4 horas, 19 minutos 22 segundos,
À frente a Patrícia Carreira e de Lídia Tirnovci. I didn't expect it. It was so hard. The first 25 kilometers went very good, but it was not so hard as the last 10. Foi muito dura, tinha feito há 5 dias a maratona de Badajoz. Isto é uma completa loucura e não recomendo a ninguém, mas tinha que vir porque é uma prova que eu gosto muito de vir aqui a Ferreira de Azezer. Sei que é dura e que vamos sofrer, mas epá, é espetacular, é linda, vale pela paisagem, pela organização, pela envolvência, pelas pessoas que estão aqui. E pronto, o que eu recomendo é que venham, seja a que distância for, que venham. Lindo, mas com trilhos muito difíceis, muito técnicos. Muito técnicos mesmo, descidas e subidas muito duras. Sei que vou estar uma semana sem me conseguir sentar, mas está tudo bem. E na caminhada, também presente, o ex-árbitro internacional Olgário Bem-Crença. Foi uma prova a exemplo das dos anos anteriores, uma prova fantástica, numa zona lindíssima e em que os participantes têm o privilégio de desfrutar, na minha opinião, que vale o que vale, de uma das melhores zonas e mais bonitas zonas do nosso país. E o desporto permite conhecer bem estas zonas? Claro, o desporto é isto mesmo, é um espaço de convívio, de lazer, de novos conhecimentos e no fundo, quando chegamos à meta e temos a sensação do dever cumprido, é fantástico, é fantástico. E voltamos aos trilhos, estamos a acompanhar a 7ª edição do Trail do Zezer. Agora olhamos para os 50 km e aqui está o líder desde a primeira hora. Sim, Filipe Costa, também ele do Clube Desportivo de Spit, atacou desde o início esta distância com muita ambição para sair dali vencedor e aqui iam sensivelmente aos 18 km, perseguido aqui por Pedro Fernandes, ele que foi o melhor português nas 100 milhas do Val d'Aran, nos Pirineus espanhóis, no início de julho, e 14º na Serra d'Arga, muito recentemente. Depois seguiam-se outros atletas, entre eles o conhecidíssimo Luís Mota, um dos principais atletas nacionais na distância do Ultra Trail. Este que é quase o quintal do Luís Mota, uma vez que ele trabalha em Ferreira de Azezer, não há muito tempo, mas sendo residente em Tomar, já há muito tempo que treina nos nossos trilhos. Filipe Costa aqui muito próximo dos 22 km, prestes a começar a descer na zona do Lago Azul, mais uma das subidas que obriga os atletas a terem que caminhar e de tempos a tempos lá vão conseguindo correr qualquer coisa, mas realmente não há muitas partes convidativas a correr. E Pedro Fernandes seguia na segunda posição, mas Filipe Costa aumentava a distância e começava a ser cada vez mais difícil acreditar que seria outro atleta a poder chegar ao primeiro lugar do pódio. Aqui uma zona de estradões, mas mesmo os estradões não são fáceis em Ferreira de Azezer, portanto é uma zona com muita pedra, não são terrenos fáceis de decorrer em cima desta pedra toda. Portanto é uma prova que acaba por ser toda ela muita técnica, não só nos trilhos mas também nos estradões. E Luís Mota lá vinha a fazer uma prova de trás para a frente, como também já é característico dele, conhecendo bem o percurso. Ele teve o cuidado de ir treinar aos nossos percursos dias antes e pronto, sabia bem aquilo que iria apanhar. Aqui a zona do São Pedro do Castro, com a ponte que liga os concelhos de Ferreira de Azezer e Vila de Rei ao fundo. E aqui vinham as mulheres na liderança desta prova de 50 km. Vera Reis, primeira classificada no Oeiras Trail 2 semanas antes. E Amélia Costa, que foi a vencedora da prova longa do Trail do Azezer nas 3 primeiras edições. E sucede à sua própria filha, que venceu a 6ª edição do Trail do Azezer em 2018, na altura em que organizámos aqui o Campeonato Nacional de Trail Ultra. E aqui a terceira classificada dos 50 km, Patrícia Silva, e aqui o último abastecimento dos 50 km à beira-rio, na zona da Pombeira. E uma vez mais, Filipe Costa, ele que curiosamente não quis parar no último abastecimento,
e depois isso ia-lhe custando a vitória, porque aqui chegou a ter sensivelmente 15 minutos de vantagem, tendo terminado apenas com 3 minutos sobre o segundo classificado. E aqui, apesar de ser uma zona praticamente plana, junto à Albufeira de Castelo Bode, Filipe Costa já nem a direito conseguia correr. Nota-se perfeitamente a dificuldade do atleta, com 40 km nas pernas, e mal sabia ele que ainda faltava a parte mais difícil do percurso, nesta zona lindíssima, junto à Ribeira da Cabrieira. E uma vez mais, as primeiras senhoras, Amélia Costa, aqui já na primeira posição, e aqui a iniciar a subida mais complicada desta prova, uma subida muito técnica, com inclinações de 45%, 50%, que apesar de não ser uma subida extremamente longa, pois tem aproximadamente 700 metros, mas que por vezes leva a que os atletas precisem de 15 minutos para a fazer, o que significa bem a dificuldade que ali está e o quão difícil é para os atletas conseguir ultrapassar este obstáculo. Amélia Costa aqui já na fase muito próxima da meta, está sensivelmente a 5, 6 km da meta. A segunda classificada, lá vinha Vera Reis, uma vez mais, e a terceira classificada, que também aparecia ali, Patrícia Silva. Nota-se bem a dificuldade com que já vem, mas a conseguir alcançar o pódio em Ferreira de Zezer, que é sempre muito prestigiante. Numa altura em que regressamos justamente ao centro de Ferreira do Zezer para o fecho da distância maior do Trail do Zezer, os 50 km, aí está o vencedor, líder desde a primeira hora, Filipe Costa, Clube Desportivo de Espit, a registrar 5 horas 49 minutos 13 segundos, à frente do Pedro Fernandes, Monsanto Running Team, e de Luís Mota, um homem da casa, professor de Educação Física na secundária de Ferreira do Zezer, ele que venceu a edição estreia deste trail. Tem 2 horas 34 na Maratona de Sevilha e chega agora para concluir a edição de 2021 do Trail do Zezer. Foi uma prova duríssima, duríssima, duríssima. Sofri muito. Tentei gerir desde o início, mas mesmo a gerir, fiquei todo partido aos 30 km e foi muito sofrido. Valeu-me os 15 minutos que levava de avanço, porque eu cheguei aqui já com pouco, com 2 ou 3 minutos de avanço só. Estava muito partido, muito sofrido, senti muito mal na parte final. Algumas tonturas, tentei-me alimentar bem, mas não foi suficiente. Devia ter parado mais tempo nos abastecimentos para comer algo mais consistente. Um pouco de experiência nestas distâncias. Paguei um bocado a fatura, felizmente deu para ganhar, mas tenho a perfeita noção que eu cometi muitos erros e paguei a fatura porque sofri mesmo muito. Erros a rever, mas como é que se vai segurando o corpo no meio de tanta dificuldade? É verdade, foi verdade. Pronto, eu fui segurando, comia na frente, dá aquele ânimo para continuar, mas foi muito sofrido. Foi muito boa, adorei esta prova. Princípio ao fim, paisagens maravilhosas, o tempo ajudou. Eu venho propriamente a fazer um treino para uma prova de endurance de mais quilómetros, mas comecei-me logo a sentir bem de início e comecei a dar bem. E senti-me bem, fui gerindo o esforço e pronto, cheguei aqui em segundo. Provas... Não é normal eu fazer pódios, pronto, não é normal, nada normal. Provas tão longas é preciso ir conquistando, quilómetro a quilómetro. Como é que se vai formatando a cabeça? Eu faço assim, eu vou gerindo a prova, abastecimento a abastecimento, vou pensando na próxima etapa, é o próximo abastecimento e depois quero chegar lá e depois penso, vou só meter um sólido, vou meter um líquido, vou encher vou pensando nisso nos últimos minutos e depois logo vou vendo, vou gerindo, é um bocado também por momento e feeling que vou tendo. Um M50 vir aqui tentar lutar-se e meter-se no meio dos mais jovens é um orgulho, isto é uma alegria enorme andar no meio desta juventude. Eu vi esta prova crescer, fui atleta aqui, joguei aqui, trabalho aqui em Ferreira do Zezer e correr aqui é especial, é muito especial.
São trilhos desafiantes, especiais, também muito espetaculares. É assim, isto aproveita aqui todo o coração de Portugal, a zona do Rio Zezer, Albufeira do Castelo Bode, Lago Azul, Pombeira. É uma zona paradisíaca que cada vez mais está a ser descoberta e o interior de Portugal é maravilhoso e são eventos como estes que promovem e que elevam o nome e o valor do centro de Portugal. E vamos também para o fecho da prova feminina dos 50, vantagem para Amélia Costa, professora de português, a Rábida Trail Team, ela que venceu as 3 primeiras edições e que sucede à sua filha Inês Marques, a internacional Inês Marques. Segunda posição para a Vera Reis, terceira Patrícia Silva. Foi uma emoção, outra vez, é sempre uma emoção. Eu gosto muito desta prova, gosto muito de Ferreira do Zezer e acho que a organização é boa, somos sempre bem recebidos, como eu digo, já estive cá em várias edições, nomeadamente estive numa em que me perdi e voltei para trás, fui outra vez para trás para ir ao posto de controle para poder terminar só a prova. Qual o segredo para continuar a vencer aos 55 nestes trilhos tão desafiantes? Não há segredo, é gostar de correr e de estar cá, de viver. Foram uns trilhos fantásticos, já tinha ouvido falar da prova do Trail do Zezer, nunca o tinha feito, ainda por cima vim na distância de ultra, que é o meu objetivo este ano novamente, distâncias de ultra. A prova é fantástica, andarmos junto à barragem, à água, sempre no pano de fundo, adorei e o dia também esteve muito bom. Como é que são estes trilhos? Muito giros, vale a pena, aconselho vivamente a vir fazer, para mim dos trails mais bonitos. A prova foi espetacular, com paisagens brutais, foi muito gira a prova e acabou por não gostar tanto de fazer os quilómetros. Pronto, a parte final foi um bocadinho mais complicada, que tivemos uma subida final, foi a pior de todas e já tínhamos algum desgaste, mas pronto, resumindo, a prova foi espetacular, paisagens giras e estava bem preparada a prova. Há forças na sequência de 50 km para ver esta paisagem e sentir esta paisagem fantástica? Claro que há, porque nós não vimos só para correr, também vimos para apreciar a paisagem, também desfrutamos dos trilhos. E vamos já para a segunda e última jornada da competição, para onde estavam reservadas as distâncias curtas de 20 e 14 km. Este é o pelotão dos 20. É a prova mais participada, quase com 600 participantes. O que dá uma moldura fantástica, portanto isto é uma coisa que nos toca, ver tanta gente a aderir a este evento, a esta modalidade, deixa-nos realmente de coração cheio. Partida no centro da vila de Ferreira do Zezer e vamos para os trilhos. Exato, aqui nós chamamos esta zona Lagar dos Coelhos, é uma zona muitíssimo bonita com uma ribeira e aqui já o vencedor desta prova de 20 km já comandava, o Filipe Rosa, ele também tem participado noutras edições do Trail do Zezer, apesar de não ser a especialidade dele, é um atleta que tem feito essencialmente provas de estrada, corta-mato, pista, mas uma vez que é um atleta da terra, faz questão de fazer o Trail do Zezer e tem conseguido resultados excelentes no nosso evento. Aqui mais uma das subidas do Trail do Zezer, as passagens na ribeira, a obrigar alguns atletas a terem que molhar os pés e quando não o fazem têm pedras, o que também acaba por ser desafiante e ao mesmo tempo por vezes, como se vê ali naquele atleta, a provocar algumas escorregadelas próprias das provas de trail, como é óbvio, nada de muito perigoso, mas muito desafiante. É isto que os atletas de trail gostam, o contacto com a natureza, o sentirem o cheiro da natureza, da terra, da água, dos ribeiros, tudo isto é o trail. E entretanto o Filipe Rosa já vinha a aproximadamente 5 km da meta. Filipe Rosa que conseguiu aqui a sua terceira vitória. Ele, como disse anteriormente, não é um atleta de trail, mas soma a sua terceira vitória, seguido de Messias Dias, um atleta que infelizmente acabou por fazer uma entorse
e teve que ser assistido no hospital, mas ao que parece as coisas estão bem encaminhadas e não é uma situação demasiado grave, o que também é sempre próprio do trail, este perigo da gente torce, de tudo um pouco, mas pronto, faz parte. Depois César Estrela do Sport Arronge e Benfica, que apesar de vir aqui um pouco mais atrasado, veio a terminar numa excelente segunda posição. E aqui temos o ponto mais alto do Trail do Zezer, apenas 420 metros. Ponto, às vezes parece impossível como é que nós conseguimos meter tanta altimetria em Ferreira do Zezer, não tendo um ponto em termos de altitude assim tão elevado, mas é possível. E o Filipe Rosa já ia descer praticamente para a meta, só ia apanhar mais uma subida até à meta. Aqui está a 3 km. E aqui vem isolada a primeira classificada, Sílvia Santos, do Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer, portanto o clube organizador. Curiosamente ela nunca tinha competido em Ferreira do Zezer, e estreou-se também com uma vitória, portanto grande resultado. Numa altura em que vamos então para o fecho da prova dos 20 km, Filipe Rosa, Águas Belas, é o primeiro classificado com 1 hora, 48 minutos, 3 segundos para esta distância de 20 km. Foi muito dura, mas gostei muito. É sempre bom correr aqui e nesta super organização do Sr. Luís Graça e da sua equipa toda. É um prazer, e voltar a ganhar a terceira vez para mim é uma grande vitória, e hoje não me encontrava nas melhores condições, tive de gerir o esforço máximo e o percurso era muito duro. Olha, e os trilhos, como é que são? Os trilhos são lindos, são maravilhosos, eu já conheço algumas zonas porque sou daqui e quero agradecer a toda a gente que me apoiou. Obrigado. E no setor feminino vence uma atleta da casa do Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer, Sílvia Santos, em 2 horas, 20 minutos, 23 segundos. Brutais, foi espetacular, é uma prova mesmo boa. Para quem pensa que a prova é fácil, não é. É uma prova que vem sempre a moer, portanto até aos 10 km a primeira parte é rápida, mas depois a segunda parte não, e é sempre a moer, mas a prova é muito bonita, está muito bem marcada, não há hipótese de nos enganarmos e é espetacular. São trilhos que se aconselham, seja qual for a distância? Aconselham, sim senhora, pela beleza e porque é um trail, tem que ver a preparação física de cada um para fazer estes trilhos. Mas sim, acho que são espetaculares e que devem cá vir porque vale a pena. E vamos já para a distância mais curta de 14 km. No setor masculino, vencedor Celso Moiteiro, em 1 hora, 8 minutos 58. Foi boa, comecei devagar, com medo, pronto, é a primeira vez que eu aqui venho, estava com algum receio. Comecei devagar e pronto, e fui aos poucos entusiasmando porque fui apanhando pessoal e até quando dei por ela já estava em primeiro e pronto, deixei-me ir, foi até ao fim. E no setor feminino, vencedora, a atleta do Caracol Trail Team, Tetiana Vakuliuk. Foi maravilhosa, gostei muito, o tempo também permitiu, paisagens belas, é muito corrível, 14 km corrível, chegou bem para um treino bom. Tá, obrigada. E aqui a homenagem da organização ao histórico trailer Jorge Serrazina, uma altura em que vamos já para um balanço final com o Fernando Gomes, do Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer. O balanço, antes de mais, extremamente positivo, e a primeira palavra vai de agradecimento para os atletas que marcaram presença no evento e que acreditaram em nós. O recorde, mais de 2.000 participantes, o anterior era 1.809, salvo erro. Muito bom. O feedback dos atletas foi que percursos duros, mas tanto de dureza como de beleza. É isso que se pretende aqui em Ferreira do Zezer, é isso que o Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer pretende. E assim foi a reportagem na 7ª edição do Trail do Zezer.